Estimulantes com receita é a prova viva de que tomar estimulantes prescritos por um médico não confere imunidade para os problemas de dependência e adicção. Estimulantes prescritos são o equivalente molecular da metanfetamina ilegal, Ice, Speed, Cran, Cristina, Nudos, Scooby Sax. Eles provocam um surto de dopamina no circuito de recompensa do cérebro e têm um alto potencial para abuso. Citação direta do aviso da Food and Drug Administration, FDA, Agência de Regulação de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos, para o Adderall, o medicamento à base de anfetamina proibido no Brasil. Em segundo lugar, e se essas drogas de fato não agirem da maneira que deveriam ou, pior ainda, piorarem os sintomas psiquiátricos a longo prazo? Embora a buprenorfina estivesse funcionando para crise, a comprovação para medicamentos psicotrópicos, de forma geral, não é sólida, em especial quando tomados por longo tempo. Apesar do substancioso aumento de financiamento em 4 países de altos recursos, Austrália, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, para medicamentos psiquiátricos, como antidepressivos, fluoxetina, ansiolíticos, alprazolam, hipnóticos, zolpidem, a prevalência de sintomas de transtorno de humor e ansiedade nesses países não diminuiu, 1990 a 2015. Esses resultados persistem mesmo no controle para aumento de fatores de risco para doenças mentais, tais como pobreza e trauma, e mesmo quando se analisam doenças mentais severas, tais como esquizofrenia. Pacientes com ansiedade e insônia, que tomam diariamente benzodiazepínicos, alprazolam e clonazepam, e outros hipnóticos sedativos, por mais de um mês, podem sentir uma piora na ansiedade e na insônia. Pacientes com dor, que tomam opioides diariamente por mais de um mês, têm mais risco não apenas de dependência por opioide, como também para a piora da dor. Como já foi mencionado, este é um processo chamado hiperalgesia induzida pelo ópio, ou seja, opioides piorando a dor com a repetição de doses. Medicamentos como Adderall, anfetamina e Ritalina, metilfenidato, prescritos para transtorno do déficit de atenção, promovem memória e atenção de curto prazo, mas existe pouca ou nenhuma evidência para um aumento na cognição complexa de longo prazo, melhora no conhecimento ou notas melhores. Conforme a psicóloga de saúde pública Gretchen Lefever Watson e seus coautores escreveram no artigo intitulado The ADHD Drug Abuse Crisis on American College Campuses, a crise do abuso de medicamentos para nos campi universitários estadunidenses, nova comprovação convincente indica que o tratamento de com medicamentos está associado à deterioração do funcionamento acadêmico e socioemocional. Dados recentes mostram que até os antidepressivos, previamente considerados como não sendo formadores de hábito, podem levar à tolerância e dependência, e possivelmente até piorar a depressão a longo prazo, fenômeno chamado de disforia tardia. Além do problema da dependência, e da questão sobre se essas drogas ajudam ou não, tenho me atormentado com uma questão mais profunda, e se o fato de tomar medicamentos psicotrópicos estiver nos levando a perder algum aspecto essencial da nossa humanidade. Em 1993, o psiquiatra Dr. Peter Kramer publicou seu livro revolucionário Ouvindo Prozac, no qual argumenta que os antidepressivos deixam as pessoas melhores do que bem. Mas e se Kramer entendeu mal? E se em vez de nos deixar mais do que bem, as drogas psicotrópicas nos tornem diferentes de bem? Ao longo dos anos, tive muitos pacientes que me contaram que seus medicamentos psiquiátricos, embora oferecessem alívio a curto prazo para suas emoções dolorosas, também limitavam sua capacidade de experienciar uma série de emoções, especialmente as mais fortes, como luto e maravilhamento. Uma paciente, que parecia estar se dando bem com antidepressivos, disse que já não chorava nos comerciais das Olimpíadas. Contou isso rindo, privando-se com alegria do lado sentimental da sua personalidade, pelo alívio da depressão e ansiedade. Mas quando não conseguiu chorar nem no enterro da própria mãe, sua balança tinha se inclinado. Largou os antidepressivos e pouco tempo depois vivenciou uma amplitude emocional maior, inclusive mais depressão e ansiedade. Decidiu que os baixos valiam a pena para se sentir humana. Outra paciente minha, que diminuiu gradativamente a alta dosagem de oxicodona que tinha tomado por mais de uma década para a dor crônica, veio me ver meses depois, com o marido. Era a primeira vez que eu ouvia. Ele tinha se cansado de tantos médicos ao longo de tantos anos. Por causa da oxi, minha esposa parou de ouvir música. Agora, sem aquela coisa, ela voltou a gostar de música. Para mim, é como se eu tivesse de volta a pessoa com quem me casei, disse ele. Tive minhas próprias experiências com medicamentos psicotrópicos. Inquieta e irritadiça desde a infância, fui, para minha mãe, uma criança difícil de lidar. Ela lutou para me ajudar a controlar meu humor, e no processo sentia-se mal em sua atuação como mãe, ou pelo menos é assim que interpreto o passado. Ela admite que preferia o meu irmão, dócil e obediente. Eu também o preferia, e ele de fato me criou quando minha mãe jogou a toalha, frustrada. Nos meus 20 anos, comecei a tomar fluoxetina para uma irritabilidade e ansiedade de baixo teor, diagnosticada como depressão atípica. Na mesma hora, me senti melhor. Acima de tudo, parei de fazer as grandes perguntas. Qual é nosso propósito? Eu tenho livre-arbítrio? Por que sofremos? Existe um Deus? Em vez disso, meio que fui seguindo em frente. Além disso, pela primeira vez na vida, minha mãe e eu nos demos bem. Ela achou agradável ficar comigo, e eu gostei de ser mais agradável. Adaptei-me melhor a ela. Quando larguei a fluoxetina alguns anos depois, antecipando a tentativa de ficar grávida, voltei ao meu antigo jeito, mal-humorada, questionadora, inquieta. Quase imediatamente, minha mãe e eu estávamos de novo em conflito. O próprio ar da sala parecia pesar quando nós duas estávamos juntas. Décadas depois, nosso relacionamento está um pouco melhor. Reagimos melhor quando interagimos menos. Isso me deixa triste porque amo a minha mãe, e sei que ela me ama. Mas não me arrependo de ter largado a fluoxetina. Minha personalidade sem ela, embora não se adeque bem à minha mãe, permitiu-me fazer coisas que, caso contrário, jamais teria feito. Hoje, fiz as pazes com o fato de ser um tanto ansiosa, ligeiramente cético-deprimida. Sou uma pessoa que precisa de atrito, desafio, algo pelo que trabalhar ou contra o que lutar. Não vou me diminuir para me adequar ao mundo. Algum de nós deveria? Ao nos medicarmos para nos adaptar ao mundo, a que tipo de mundo estamos nos ajustando? Sob o disfarce de tratar dor e doença mental, estaremos tornando grandes segmentos da população bioquimicamente indiferentes às circunstâncias intoleráveis? Pior ainda, os medicamentos psicotrópicos tornaram-se um meio de controle social, em especial dos pobres, desempregados e marginalizados? As drogas psiquiátricas são receitadas com mais frequência, e em maiores quantidades, para pessoas pobres, especialmente crianças pobres. Segundo os dados de 2011 da Pesquisa Nacional de Entrevista de Saúde, do Centro Nacional para Estatística de Saúde, no Centro para Controle e Prevenção de Doenças, 7,5% das crianças estadunidenses entre 6 e 17 anos tomavam um medicamento prescrito para dificuldades emocionais e comportamentais.
Havia maior probabilidade de crianças pobres tomarem medicamentos psiquiátricos do que as que não viviam na pobreza, 9,2% contra 6,6%. Os meninos tinham mais probabilidade de serem medicados do que as meninas. Brancos não latinos tinham mais probabilidade de serem medicados do que as pessoas pretas ou pardas. Baseado na extrapolação dos dados do Medicaid do estado da Geórgia para o restante dos Estados Unidos, cerca de 10 mil crianças de colo podem estar tomando medicamentos psicoestimulantes como metilfenidato. O psiquiatra Ed Levin escreveu a respeito do problema do sobrediagnóstico e do excesso de medicação da juventude estadunidense, em especial entre os mais pobres, embora a tendência à raiva deva, assim como todo comportamento, envolver alguma biologia, ela pode, mais significativamente, refletir uma reação do paciente a tratamento adverso e desumano. Este fenômeno não se limita aos Estados Unidos. Na Suécia, um estudo nacional analisou proporções de prescrição para diferentes drogas psiquiátricas, baseado em índices do que chamaram de privação da área, índice de educação, renda, desemprego e assistência social. Para cada classe de medicamento psiquiátrico, foi descoberto que a prescrição aumentava conforme a situação socioeconômica da região caía. A conclusão a que chegaram, essas descobertas sugerem que a carência da região está associada à prescrição de medicamentos psiquiátricos. Os opioides também são receitados de forma desproporcional para os mais pobres. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, a pobreza, as taxas de desemprego e a proporção emprego-população estão altamente correlacionadas com a prevalência da prescrição de opioides e com o grau do uso de substâncias. Na média, distritos com piores perspectivas econômicas são mais propensos a terem taxas mais altas de prescrição de opioides, hospitalização relacionada a opioides e mortes por overdose de drogas. As pessoas que dependem do Medicaid, seguro-saúde para os mais pobres e mais vulneráveis financiado pelo governo federal dos Estados Unidos, recebem 2 vezes mais prescrições de analgésicos opioides do que pacientes fora do seguro. Os beneficiários do Medicaid morrem de opioides de 3 a 6 vezes mais do que os outros pacientes. Mesmo o tratamento de manutenção com a buprenorfina, BMT, que eu estava receitando a Cris para tratar uma dependência de opioide pode constituir um tipo de abandono clínico se os determinantes psicossociais de saúde não forem igualmente abordados. Segundo Alexandre Yatcher e seus colegas, no periódico Substance Use and Misuse, sem atenção para as necessidades básicas dos pacientes sem privilégio de raça e classe, a BMT como único medicamento, em vez de ser libertadora, pode se transformar em uma forma de negligência institucional e mesmo de violência estrutural, na medida em que for considerada adequada para a recuperação desses pacientes. O filme de ficção científica Serenity, A Luta pelo Amanhã, dirigido por Joss Whedon, imagina um mundo futuro em que líderes nacionais conduzem um grande experimento. Eles inoculam toda a população de um planeta contra ambição, tristeza, ansiedade, raiva e desespero, na esperança de conseguir uma civilização de paz e harmonia. Um piloto renegado chamado Mal, o herói do filme e capitão da nave espacial Serenity, viaja com sua tripulação até o planeta para explorá-lo. Em vez de se ver no paraíso, ele encontra cadáveres sem uma explicação para as mortes. Todo o planeta está morto, em repouso, as pessoas deitadas na cama, relaxando no sofá, tombadas sobre a escrivaninha. Mal e sua tripulação acabam resolvendo o enigma. A mutação genética privou-os de qualquer tipo de fome. Como os ratos na vida real, privados de dopamina, que morrem de fome em vez de andar alguns centímetros para obter comida, esses humanos morreram por falta de desejo. Por favor, não me entenda mal. Esses medicamentos podem ser ferramentas que salvam vidas, e sou grata por contar com eles na prática médica. Mas existe um custo ao medicar todo tipo de sofrimento humano e, como veremos, existe um caminho alternativo que pode funcionar ainda melhor: aceitar o sofrimento. Parte 3. A busca do sofrimento. Capítulo 7. Pressionando o lado do sofrimento. Michael sentou-se à minha frente, parecendo relaxado, de jeans e camiseta. Um homem com beleza de garotão e uma simpatia espontânea. Seu encanto natural lhe era tanto uma dádiva quanto um fardo. Eu chamo muita atenção, ele disse. Qualquer amigo meu pode confirmar. A vida de Michael tinha sido, em certa época, um conto de fadas do Vale do Silício. Depois de se formar na faculdade, ele ganhou milhões no mercado imobiliário. Aos 35 anos, era fabulosamente rico, bonito de dar inveja, e estava feliz, casado com a mulher que amava. Mas ele tinha outra vida que logo iria desfazer tudo pelo que havia se esforçado. Sempre fui um cara com energia, procurando qualquer coisa que me estimulasse. A cocaína era mais óbvia, mas o álcool também tinha esse efeito. Desde a primeira vez que experimentei, me deixou eufórico e com montanhas de energia. Pensei comigo mesmo que seria o cara que poderia usar cocaína de vez em quando e não me meter em confusão. Na época, acreditava mesmo nisto. Ele fez uma pausa e sorriu. Eu já devia imaginar. Quando minha esposa me disse que a única maneira de salvar nosso casamento seria enfrentar a minha dependência, nem hesitei. Queria ficar com ela. Queria o casamento. A única possibilidade